Olá, boa noite. Bem-vindos de novo a estes nossos webinars. Vamos hoje, o segundo, dedicá-lo aos temas da comunicação e da representação. Falo-vos sempre aqui em nome da nossa lista, da lista A. Identificámos 6 grandes focos que seriam o referencial da nossa atuação, que serão. Emitimos 2 papers referentes a estes 2 temas, o último dos quais esta manhã, e vamos aqui inicialmente lançar uns tópicos, falar um pouco do ponto de vista das nossas propostas, também conceptualmente acerca de cada um dos temas, e no fim teremos o espaço para as questões, para responder a perguntas mais dirigidas. Vamos inverter um pouco aqui o processo em relação ao que fizemos nos outros temas e, começando pela comunicação, eu vou passar desde já a palavra ao Vítor Pelado para falar acerca das nossas propostas. Antes disso, gostaria só de sublinhar que comunicação é um meio para que nos ajuda a atingir o fins. Neste caso, esses fins, na verdade, são a defesa dos interesses da classe e, portanto, nunca será um fim em si. A comunicação é sempre um veículo que nós devemos utilizar bem para melhor atingirmos esses objetivos. Portanto, ficam postas de lado todas as atitudes de utilização da comunicação como fim, para em processos vácuos de palco. Não é esse o nosso interesse, antes, pelo contrário, interessa-nos emprestar robustez a esse processo, voltaremos aí. Não podemos, de qualquer maneira, deixar ao acaso ou às competências específicas desta ou daquela pessoa, ou aos humores deste ou daquele dia, o resultado dessa ação de comunicação. Então, antes de dissecarmos um pouco a questão da comunicação e de como nós pretendemos robustecê-la, vou passar ao Vítor para falarmos acerca das propostas que vos trazemos. Vítor, palavra. Boa noite a todos e bem-vindos mais uma vez aqui a este espaço, que é uma oportunidade para interagir convosco e passar um pouco das nossas ideias e também receber um pouco do vosso feedback. Muito rapidamente, indo aqui de encontro a algumas das propostas que já poderão ter lido também no artigo que publicámos, no que toca à área da comunicação. Essencialmente, tem aqui um pouco a ver com vários domínios da comunicação, uns mais para consumo interno, outros mais para o exterior. Começando aqui pelo primeiro, reativar a revista interna. O que nós pretendemos aqui é retomar algo que já aconteceu no passado. Existia a revista Por Dentro, que tinha a sua gênese no sindicato, no SPAC. Nós entendemos que é um bom veículo de comunicação e que deve albergar todas as casas. E, portanto, é essa a nossa proposta, é que realmente seja retomada uma publicação deste género, para consumo interno, portanto, feita por pilotos e para os pilotos, que possa ter aqui a oportunidade de divulgar artigos técnicos e não só, artigos também de opinião, questões mais de conhecimento, questões mais laborais, questões mais do aspecto da solidariedade, e que possa albergar realmente iniciativas de todas as casas em conjunto. Outra das nossas propostas, entrando aqui um pouco agora na área do online, tem a ver com o site da Apple em si. Acreditamos que pode ser mais fortemente dinamizado, pode ser uma ferramenta de maior interatividade com os sócios, pode servir para eles também realizarem alguma espécie de pedidos. Hoje em dia, tudo o que são ferramentas online permite um trabalho à distância e pode ser explorado dessa forma. Também o uso das redes sociais como uma ferramenta de fácil acesso, em que a própria pessoa pode selecionar o tipo de conteúdos, pode de alguma forma gerir a interação que tem connosco e através das quais podemos chegar facilmente a todos os associados e a todo o público da aviação em geral. Ainda também na senda do online,
Temos aqui uma proposta que vai de encontro também um pouco ao que é a nossa política de divulgação de conhecimento e de formação também interna, e que vai na linha de promover webinars, streamings, vídeos que possam estar alojados, lá está, no website da Apple, e que sirvam de divulgação de conhecimento pelos associados, sejam oportunidades de formação também para os nossos associados. Novamente, em termos de revistas, mas nesta altura já mais focado na revista da aviação, que é a propriedade também da Apple, a Sirius Takeoff. Acreditamos que há potencial para melhorar e para expandir a sua abrangência, torná-la talvez um pouco mais atual em termos de conteúdos e expandir tudo o que abrange não só nacional como a nível também internacional. Nesta parte já tocamos também aqui um pouco na nossa proposta de relação em termos de comunicação com os mídia e com os parceiros da indústria. Temos uma proposta para chegar a acordos com a indústria, com publicações da academia e também com a parte dos mídia, para podermos ter aqui algum acesso protocolado mais fácil a algumas revistas de interesse da área, publicações desta área, que providenciem também aos associados um acesso mais fácil ao conhecimento e ao estado da arte, digamos assim, no que toca à nossa atividade de aviação. Também nesta relação com os mídia, temos uma proposta em concreto que vai de encontro a esta situação dos seminários. Portanto, a ideia aqui basicamente passa um pouco por, de alguma forma, a Apple poder contribuir para uma melhoria daquilo que é o senso comum de todos nós aviadores, que é, cada vez que há a cobertura de alguma peça jornalística sobre aviação, são cometidos erros, umas vezes mais grosseiros do que outros, mas realmente os mídia não têm muito rigor nesta área, porque também não têm essa formação nem essa apetência, e nós achamos que há aqui um potencial para fazer aqui uma interação com os mídia nessa matéria, em que nós podemos, de alguma forma, passar-lhes esse conhecimento acrescido para que aquilo que depois passa em termos de comunicação social para a sociedade em geral seja um pouco mais coberto de rigor e de veracidade. Ainda na senda das nossas propostas, portanto, há uma ideia de criar aqui uma interação mais estreita com as escolas de aviação, escolas no sentido de ATOs, mas também escolas no sentido de academia que providencie cursos relacionados com a aviação de alguma forma, em que se possam promover seminários, debates, colóquios, onde haja aqui uma interação direta entre os vários elementos, e o interesse de começar pelas escolas é realmente começar onde tudo começa, porque daí dá um melhor desenvolvimento para a profissão em si. Temos aqui também uma proposta de comunicação e gestão de crise. Basicamente a ideia aqui é um pouco providenciar também aos associados e aos membros da Apple, do gabinete técnico, direção, tudo mais, alguma capacidade, alguma melhoria na sua capacidade de comunicação com os mídia em situações de incidentes, acidentes, situações em que haja uma exposição mediática em que seja necessário alguém dar a cara pela classe, para que isso seja feito com alguma preparação prévia, com algum rigor, e isto é extensível a quem possa desempenhar essas funções dentro da associação, mas também pontualmente a quem esteja a participar esporadicamente. Temos aqui a ideia também de articular com os parceiros da nossa área de aviação protocolos de comunicação e providenciar também a hipótese para representações pontuais da profissão de piloto de linha aérea, sendo que essas representações devem ser sempre numa situação de oportunidade efetiva e não apenas numa tentativa de vaidade ou algo desse género, porque realmente temos que emprestar rigor e credibilidade às comunicações que forem efetuadas, e será esse o principal desígnio nesta matéria. Isto termina para já a lista de propostas que nós temos na área da comunicação. Eu vou voltar a passar ao João para falar um pouco sobre comunicação em geral. Para o outro slide, sim. Vamos então dissecar um pouco, enfim, o que nós pensamos sobre esta questão da comunicação. Tudo se resume para este efeito, para efeito do desempenho à frente de uma associação,
de criar um sistema robusto de comunicação. Naturalmente vamos falar nas suas componentes, mas com robustez queremos dizer que seja independente das pessoas que pontualmente possam estar a utilizá-lo ou a fazer uso das facilidades disponibilizadas, mas que seja perene, portanto, que permaneça independente dessas idiosincrasias ou de situações pontuais de gestão. Nós vamos nos referir aqui a 4 grandes componentes deste sistema, quanto aos conteúdos, aos meios de comunicação, também ao público-alvo, portanto, alguma dissecação dessa questão, e em relação ao timing, portanto, à oportunidade. Em relação aos conteúdos, faz muito sentido nós criarmos um processo de seleção das matérias, ou seja, de as adequar ao público-alvo. Portanto, essa seleção das matérias passa por ter uma leitura adequada, antecipada de quem nós nos estamos a dirigir. Naturalmente o público é interno, é externo, mesmo internamente nós temos vários estratos. Nós temos os reformados, temos pessoas que trabalham fora de Portugal, temos companheiros que trabalham todos os dias e outros pontualmente vão até aos nossos sítios de encontro. Portanto, nós temos que adequar as matérias e também, enfim, a periodicidade, o timing. Mas esta matéria, fundamentalmente, os temas terão que ser não só bem escolhidos para se adequarem ao nosso público-alvo, mas também dentro do público-alvo conseguir meios de fazer chegar aquilo que realmente interessa a cada um, no limite a cada um. A credibilidade é outra das características que nos interessa para este sistema robusto. Portanto, a seleção de fontes, a busca da confirmação, termos a certeza absoluta de que a opinião, ou mesmo que seja uma opinião, que não seja factual, que seja uma opinião avalizada e que seja principalmente avalizada por pares, por quem tenha competências para isso. A nossa afirmação, enquanto comunicadores, deverá restringir-se muito às áreas que nos são afetas, enfim, aquelas em que podemos reivindicar algumas competências. Fundamentalmente as áreas que dizem respeito à pilotagem e que dizem respeito às matérias que impactam a nossa vida do dia-a-dia, naturalmente aqui com uma ressalva para as questões laborais e industriais, que serão matéria de comunicação própria dos sindicatos. Esta credibilidade vem também muito de uma abordagem construtiva que nós vamos sublinhar. Vamos procurar, aliás, não vamos deixar que seja destrutivo. Não vamos permitir, tanto quanto conseguirmos fazer essa triagem, maldicências, enfim, revanches ou negatividade pura, portanto, sem alternativas, sem propostas construtivas. Isso não faz parte da nossa postura, não achamos que isso se no tal sistema robusto de comunicação, não há uma mais-valia nessa atitude. Portanto, estaremos cá para, dentro de uma atitude democrática, promover essa pluralidade de manifestações, mas com respeito muito, e esta abordagem construtiva é o termo que nós achamos para qualificar. A responsabilidade pela informação remete para nós próprios, ou seja, nós não iremos afirmar, não iremos manifestar-nos sem, à partida, se saber que somos responsáveis, somos accountable por qualquer manifestação que façamos, independentemente do aerópago, quero dizer, do sítio onde estivermos a botar falador. Isto, obviamente, obriga-nos a processos de formação, a processos de investigação e de preparação tudo. Portanto, teremos que ter esses processos montados de forma a que cada elemento, fundamentalmente, cada elemento da direção, seja responsável por aquilo que seja afirmado por nós. Se quisermos falar agora dos meios, é inequívoco hoje em dia que os meios informáticos, os meios a internet, fundamentalmente, e todos os processos montados em cima da internet, são, e mesmo dos outros meios
comunicacionais, mesmo que seja um telefone puro, mas hoje em dia é indissociável. E nós temos tanta qualidade emprestada a estes meios, desde logo o custo de produção, o custo de arquivo, o custo de seleção, de triagem, de distribuição, é realmente muito baixo e é muito rápido, muito efetivo. Portanto, nós temos também a capacidade de obter feedback muito rapidamente, de avaliar em termos de data mining, em termos de estatística, de analytics, genericamente falando, a capacidade de ir controlando a efetividade desta afirmação, deste meio de utilização. Portanto, nós vamos enverdar por aí, não há, pontualmente aqui ou ali haverá suportes físicos nessa distribuição, mas nós vamos fazer uso de todas as facilidades informáticas, quer sejam como este exemplo de um webinar, quer seja numa posição mais unívoca, ou seja, em termos de streaming, em termos depois de cast, videocast, em termos de... será muito suportado nestas tecnologia. Naturalmente, nós vamos ter que garantir que há robustez aqui também. Como nós sabemos, estes meios são muito... hoje em dia há esse cuidado em termos de security. Nós teremos toda a preocupação em garantir confidencialidade de dados, tal como está previsto, mas nós zelaremos também porque não arrastemos spam, e todos os males que nós hoje vamos tomando conhecimento relacionados com estes meios de distribuição, estes meios informáticos. Estaremos muito atentos a isso e com todo o respeito pelos nossos associados nesta comunicação que nós esperemos seja biunívoca. Os suportes digitais, obviamente, portanto, da mesma forma, falamos basicamente do mesmo. Mesmo quando tivermos que disponibilizar a formação online, por exemplo, a forma de comunicação será muito assim, suportes digitais. Seja em Dropbox, seja em outro, na nuvem, desta ou daquela forma, voltaremos sempre ao mesmo tipo de suporte informático, digital. As redes sociais também são incontornáveis. Nós estamos aqui a dar conta da nossa opção, entrando não só com o webinar, mas também fazendo uso do Facebook, do Instagram, enfim, do Twitter. São ferramentas de hoje, do TikTok, ou amanhã haverá outras, e nós estaremos atentos. Isto é a realidade, portanto, e amanhã ainda será mais. Não vale a pena enfiar a cabeça na areia, e nós estaremos a aproveitar as oportunidades que essa infraestrutura nos traz. Não só no potencial em transportar a nossa mensagem, mas também em alargar o universo de potenciais ouvintes, de participantes, não é? Não nos interessa ouvintes somente. Neste processo de comunicação, interessa-nos participantes. E neste sentido, o público é determinante. O público, uma das 4 componentes que aqui vos queria falar, tem que ser muito bem caracterizado. Portanto, há, na verdade, um público interno e um público externo. O público interno, nós teremos que ter um processo de caracterização muito bem feito, muito rigoroso. Há um paper que nós vamos, daqui a uns dias, fazer-vos chegar, que tem a ver com a questão das reformas, a questão do desgaste rápido. Isto é um exemplo. Nós, para fazermos esse trabalho que nos propomos e anunciaremos nesse paper, em torno das pessoas que estão hoje reformadas, que estão em vias de se reformar, as que irão ser reformadas no futuro e que já hoje querem acautelar as questões de desgaste rápido, nós vamos ter que caracterizar muitíssimo bem a realidade do nosso público interno. Portanto, e isso passará por inquéritos. Uma vez mais, utilizaremos ferramentas online que estão disponíveis, mas seremos muito rigorosos a caracterizar os interesses, não só a realidade deste grupo ou daquele, mas os interesses que as pessoas têm. E para determinar também as matérias que querem ser informadas, de que querem comunicar, também teremos que saber quais é que são verdadeiramente os seus interesses. E essa caracterização vai ser feita logo a montante por nós, mas vai sendo atualizada permanentemente. Teremos mecanismos para que isso seja viável.
e fazível. O público externo. Bom, nós conseguimos afirmar-nos enquanto grêmio de pilotos se conseguimos levar até às outras entidades periféricas, até através, as mais das vezes, da comunicação social, mas até todas essas entidades, a nossa opinião. Portanto, este meio de comunicação, esta forma de a fazer, tem que ser devidamente acautelada. Quando falamos com entidades externas, falamos com elementos da comunicação, da fileira da aviação, mas também falamos com a sociedade em geral. E, portanto, se para os primeiros nós podemos ser um pouco mais técnicos, um pouco mais factuais, porque há toda um entendimento, enfim, do linguajar e da terminologia própria, nós teremos que encontrar formas de comunicação para a sociedade em geral, sem perder o nosso fito, sem perder o nosso interesse, fazer chegar a visão de uma profissão que é muito técnica, que é muito cheia de terminologia, de checklists, muito factual. Naturalmente, há que haver essa preparação. Esta informação personalizada também, nesse caso, será uma realidade, mesmo para o público externo. Devemos adequar a informação que passamos e a postura que tivermos quando estivermos a falar para uma entidade externa. Naturalmente, diferentemente será para uma televisão, ou quando estivermos num fórum sobre cidadania ou responsabilidade social, ou quando formos a uma escola básica de pilotagem, em que o nosso universo, enfim, de ouvintes, audiência ou de participantes, se quisermos, têm uma exigência muito maior, não é? Podemos falar agora do último assunto, que é o timing. Naturalmente compreenderão que estamos aqui a resumir muito esta abordagem. Se lerem os nossos papers, está um pouco mais desenvolvido. Nós temos noção de quanto é importante o seu tempo, o vosso tempo. E, portanto, este resumo é aí que encontra justificação. Naturalmente estaremos disponíveis para responder questões mais prementes e que considerem importantes no fim desta nossa intervenção. Em relação ao timing, exatamente, bem a propósito, antecipação é fundamental. E quando nós falamos aqui em antecipação, é a preparação para, na altura apropriada, e fazermos a comunicação de forma adequada. Isto quer dizer ter uma noção de que vai haver um momento adequado. Preparação, antecipação é no sentido da preparação. É de sabermos, termos conhecimento, portanto, termos sistemas que identifiquem estes momentos de intervenção, de comunicação e que permitam a tal preparação. Esta construção, que chamamos construção, ou que é uma comunicação bidirecional, quer dizer que, na verdade, o timing se prende muito também com o que nós queremos da comunicação, ou seja, que não seja só de nós para, mas que promova uma construção. A comunicação é isso. Na verdade, não acreditamos num só emissor e um receptor, mas que toda a gente se constitua como emissor e receptor, porque essa mensagem vai crescendo e vai construindo efetivamente. Nós aqui não seremos donos da verdade, antes pelo contrário, a verdade está entre vós e a nossa capacidade de a transmitir o vosso interesse será de fazer a leitura das vossas mensagens, e para isso a comunicação é, muitas mais das vezes, de vós para nós do que propriamente de nós para vocês. A informação consequente, quando nós chamamos de conteúdo e oportunidade, quer dizer que, bom, nós temos um bem escasso, que é a vossa atenção, que é a atenção de qualquer audiência. E também temos uma outra vertente, que é, bom, a dignidade com que nos apresentamos. Não faz sentido fazermos um mau uso de uma ou de outra. Temos que aproveitar as oportunidades, esses slots de atenção, para transmitir factos, informação consequente. Na verdade, que tenha importância para o desempenho de cada um de nós ou da classe como um todo. Isso não é só a oportunidade que falávamos há pouco, o tal timing, ela ser útil, né? ter utilidade, esta informação, prende-se também com a oportunidade, mas com o conteúdo. Portanto, este conteúdo também tem a ver com a tal seriação, portanto, dirigir bem
ao grupo, mas tem a ver também com uma seleção adequada, com uma preparação correta e a identificação de que é que acrescenta verdadeiro valor à classe. O lugar ao contraditório é absolutamente determinante na nossa postura. Isso foi afirmado por nós no primeiro momento que interviemos. O contraditório é o teste à robustez das ideias e das ações. Portanto, se nós não sujeitarmos essas propostas que possamos trazer ou que queiramos abraçar aos advogados do diabo, não é? Se não tivermos quem nos teste da robustez das nossas propostas, elas serão necessariamente no fim menos fortes, menos afirmativas. Nós precisamos então de ter um sistema de comunicação que propicie esse contraditório. Uma vez mais voltamos à tal comunicação bidirecional. Eu, eventualmente, terminava este assunto aqui, voltaremos à questão da comunicação quando houver lugar às vossas perguntas. Dito isto, passaríamos ao tema segundo que nós trazemos. Neste caso, fazia parte do paper que enviámos como número 4, se bem se lembram, a questão da representação. E com isto da representação, volto a sublinhar a importância de não deixarmos a representação ao acaso. Enfim, à feliz coincidência de um dia estarmos bem dispostos ou de haver uma informação ali ao lado passível de ser utilizada, ou à infelicidade de uma oportunidade em que não estávamos preparados, não estamos devidamente elucidados acerca de um tema. Não, nós temos que criar também processos para esta representação ser efetiva, ser consequente, ser positiva e, na verdade, levar permanentemente ao acrescento de valor à classe. Portanto, o critério na escolha dos fóruns é, desde logo, uma questão fundamental. Portanto, nós não falamos de tudo, nós estamos sempre disponíveis para. Não é isso também que se espera de nós. E, na verdade, nós devemos falar daquilo que é suposto os pilotos poderem falar, porque têm preparação técnica e têm responsabilidade moral, até se quisermos, capacidade ética também para se mover dentro de matérias para os quais, enfim, tiveram a devida preparação. Não devemos nem queremos manifestar-nos em situações em que, na verdade, seriam sempre ou facciosas ou com falta de embasamento técnico, científico, da razão. Seremos parceiros na construção de tudo e mais alguma coisa, mas afirmar perentoriamente com categoria de quem está por dentro de todos, teremos esta seleção de fóruns, tem a ver com isto. Tem a ver com escolhermos os sítios onde, na verdade, nós aportemos valor e deixemos um cunho de dignidade e de mais-valia à classe. Os participantes para isso têm que estar preparados. Portanto, nós já tivemos aqui no paper do conhecimento a oportunidade de falar acerca da preparação que os integrantes do gabinete técnico, por exemplo, devem ter para se manifestar acerca dos assuntos que podem vir a ser chamados mas não nos fechamos ao gabinete técnico, nem muito menos aos integrantes dos órgãos sociais da associação. Nós queremos ter identificados um conjunto de associados que se disponibilizem e que tenham verdadeiramente conhecimento em várias áreas. E nós teremos, enfim, muito gosto, interesse, diria até, em integrar e em convidar essas pessoas para irem, em nome da classe, manifestarem-se em determinadas audiências. Será, com certeza, uma mais-valia. Naturalmente haverá uma preparação connosco, porque essa imagem de classe deverá ser passada. Portanto, deverá haver uma unidade de afirmação, de voz, e isso obriga a uma preparação, uma discussão in-house. Depois a pessoa que se vai enfim, manifestar acerca deverá também ter preparação para o fazer. Não só técnica, mas em termos comunicacionais.
A identificação e seleção de fontes é outro assunto. Portanto, nós não podemos deixar de emprestar credibilidade a todos os temas acerca dos quais possamos manifestar. Essa credibilidade também tem a ver com o sítio onde nós nos fomos informar. Portanto, esta seleção de fontes é determinante. Nós temos um conjunto de fontes muito técnicas, estamos habituados a ir buscar essas referências. É em grande parte a segurança da nossa atividade, mas nós temos que nos habituar, em termos de representação, em termos de comunicação, temos que nos habituar a duplicar a informação. É um bocado o princípio da redundância dos sistemas aqui também, para obtermos esta credibilidade na nossa postura. Esta identificação de fontes é fundamental e em tratando de questões de representação, a seleção de fontes passará muito pela palpação da classe. Quando falamos em participação representativa, é isto que queremos dizer. Não faz sentido haver uma manifestação pública, ao menos pública, mas que seja representando os pilotos, que não seja efetivamente representando os pilotos, ou seja, o interesse da classe. E o interesse da classe, quase sempre, para não dizer sempre, passa por ser o interesse da maioria dos associados. Para nós sabermos isso em relação aos vários assuntos, nós temos que saber com antecipação qual é que é o interesse, qual é que é a visão, a postura da classe como um todo. Temos que ter processos que nos preparem para isso e, pontualmente, iremos fazer essa apalpação dos vários temas quando percebermos que vai haver uma oportunidade de intervirmos, porque já fomos chamados porque nós queremos induzir essa representação, por exemplo. Aquele sistema que vos falei, aquele exemplo que vos falei há bocado no âmbito da comunicação, do inquérito que vamos realizar entre os reformados e naqueles que estão prestes a reformar-se, na verdade, no conjunto da classe toda, mas dirigido muito a este extrato, tem a ver com tentar identificar muito corretamente os interesses deles, para depois, quando nos estivermos a manifestar, por exemplo, ou a reivindicar acerca do Estatuto de Desgaste Rápido, o fazer com propriedade. Na verdade, será que a classe está interessada em que tenhamos um Estatuto de Desgaste Rápido? Será que haverá grupos que entraram tarde na carreira contributiva e não estão assim tão interessados? Enfim, e por aí vai. Estamos a dar um exemplo. Mas esta participação representativa para nós é fundamental. Não faz sentido que seja de uma minoria. A formação em comunicação é, também já o que dissemos, determinante. Na verdade, não podemos ser amadores. Passa aqui a expressão, quando estivermos a comunicar e a representar os pilotos. Se formos falar em aerópagos abertos, temos que o fazer de forma correta, de forma precisa, enfim, e isso tem o seu quê. Ou seja, não é toda a gente, e muito menos sem preparação adequada, que o pode fazer. Portanto, nós não seremos os únicos a comunicar e a representar a classe dos pilotos. Nós, quem estiver nos órgãos sociais, como já falámos, já dissemos, vamos convidar muitas vezes outros camaradas a fazê-lo, outros companheiros a fazê-lo, mas naturalmente teremos que proporcionar esta formação também em comunicação. E isso é um programa que nós vamos, já o sublinhamos na parte da comunicação, proporcionar aos associados. Nós vamos ter formação, a mais dela online e distribuída de outra forma também, para que as pessoas possam habilitar-se ou tenham, se quiserem, mais competências comunicacionais para efeitos de representação da classe. Os fóruns, atos consequentes e com acrescento de valor, basicamente têm a ver com a seleção dos momentos e dos sítios onde vamos falar. Já abordámos esta questão há pouco, mas é para sublinhar que os atos, na verdade, têm que ser consequentes. Esta representação não é um ato de vaidade, um ato de vácuo, enfim, um ato gratuito. Nós já temos aqui tantas variáveis e as mais delas são referentes a bens escassos,
que temos que utilizar de forma muito acautelada, que não nos podemos dar, vamos dizer, ao luxo de fazer ou de perder tempo ou meios ou principalmente credibilidade indo a fóruns ou participando em fóruns que não o garantem. Portanto, este acrescento de valor será uma avaliação permanente. Nós teremos sempre que acautelar que a nossa participação reverte a favor da classe dos pilotos. Ainda em relação à questão da representação e destes pilares, podemos falar do timing. O timing, oportunidade, chamemos-lhe. O timing é exatamente por definição o momento adequado da intervenção, dessa representação. Também já o sublinhámos há pouco, nunca é demais, não existe, ou poderá existir, mas é um acaso. Nós termos uma intervenção, uma representação, no momento certo, com o conteúdo adequado e a postura correta. Na verdade, isso carece de uma preparação. E então deveremos ter procedimentos que antecipem os momentos em que, na verdade, que preparem o timing. Os momentos em que nós seremos chamados a participar, a representar a classe. E esses procedimentos de antecipação não têm a ver só com o calendário, têm a ver também com o estudo adequado e a preparação adequada dos temas. A preparação adequada não é só o domínio das matérias, mas também a articulação com outras entidades. Mais das vezes nós iremos manifestar-nos ou representaremos a classe dos pilotos em conjunto com outras entidades. Falava há pouco da questão do desgaste da profissão de desgaste rápido. Bom, esta será uma matéria somente da associação ou deverá também ser abordada no âmbito sindical? Será que, a ASPAC eventualmente terá algo a dizer aqui? Eu acredito verdadeiramente que há matéria para se discutir aqui entre o sindicato e a associação. É uma daquelas matérias em que há overlap, em que há, quer do ponto de vista industrial, laboral, interesse em lidar com ele, em tratar dele, está intimamente relacionado com questões de retribuição, por exemplo, ou de prestação de serviço, mas também, obviamente, tem que ser tratado do ponto de vista da associação, porque temos que ir à procura de ferramentas que justifiquem esta reivindicação. Questões ligadas com a saúde, ligadas com a fisiologia do voo, enfim, por aí fora. Naturalmente terá que haver essa preparação da partição na intervenção na divisão do trabalho e mesmo na manifestação, na representação. Portanto, nós aqui no primeiro paper na primeira intervenção falámos da independência, se bem se lembrarão, e de como temos mecanismos para articular a nossa prestação com as outras causas dos pilotos. É absolutamente fundamental haver essa articulação para aproveitar não só as sinergias, mas para diminuir, se possível, anular todas as perdas de energia, todos os atritos. A indução e promoção de eventos é também algo que nós devemos usar em termos de representação. Não devemos ser passivos, devemos ser proativos. Portanto, devemos induzir oportunidades de representação, principalmente quando matérias que nos tocam no dia-a-dia estão no estado da arte. Nós estamos numa atividade e numa fileira em que lidamos com a tecnologia de ponta, com práticas absolutamente inovadoras e, portanto, também com questões éticas e morais relacionadas com isso, que são absolutamente inéditas. E então há assuntos que temos que ser nós a lançar para a mesa, que temos que as induzir. Não é? Esta representação é muito mais efetiva e demonstra também uma contribuição e um espírito construtivo, que é isso que nós queremos emprestar à classe. Para terminar aqui esta nossa intervenção em relação à representação, eu falava nestes 4 pilares, falava do interesse. A relação custo-benefício. É fundamental os tais bens escassos, como em qualquer princípio da economia, serem utilizados adequadamente. Portanto, nós não podemos ir a todas, mesmo que haja realmente muito interesse em muitas delas, teremos que fazer um uso adequado. E quando falamos desses meios escassos, um deles fundamental é o tempo. Na verdade, nós temos uma equipa in-house reduzida, temos um trabalho que é parcial,
E, portanto, teremos que adequar estes meios fazendo uma análise de custo-benefício, não é? Verdadeiramente emprestando a nossa disponibilidade aos assuntos e aos fóruns e às ações em que a nossa representação tenha melhor payback, melhor retorno. O impacto no desenvolvimento das outras ações também tem que ser equacionado. Nós não podemos enveredar por determinadas ações de representação quando isso, na verdade, prejudicar outras. Portanto, esta adequação e dos esforços passa também pelo balanceamento das intervenções. Isto é fruto muito de um contexto, não a dominamos completamente, este é um trabalho permanente a ser feito. Esta covalidação que nós chamamos às ações que esperamos também do Conselho Fiscal, bom, é um dos exemplos que nós utilizamos para sublinhar a nossa atitude de autocensura. Não é para ser mal entendido, nós queremos que quer o Conselho Fiscal, quer a Comissão de Ética, para não falar das mesas da Assembleia Geral, quero dizer, que olhem para dentro da própria casa e que, fundamentalmente, tenham um olhar crítico para as ações da direção, às opções da direção. Nós pediremos, aliás, fez parte do nosso convite, que haja essa postura. Queremos também que, em relação às ações de representação, eles sejam muito efetivos nessa análise. Eu posso dizer-vos, ainda agora como exemplo, que, bom, nós temos uma representação em um grande fórum, por exemplo, que acontece de 2 em 2 anos, que implica um custo efetivo da nossa casa. Se estivermos numa situação, como aparentemente vamos estar, em que os nossos meios devem ser encaminhados para ajudar as pessoas que vão ficar mais fragilizadas no contexto atual e no contexto difícil que vamos ter nos próximos meses, para não dizer ano ou anos, naturalmente vai ter que haver essa análise e nós vamos ter que abdicar de ações que poderiam ter um efeito, ações de representação, que poderiam ter um efeito um pouco mais estratégico, um objetivo um pouco mais estratégico, para empenhar essas disponibilidades em ações mais táticas, com um retorno mais evidente, mais próximo. Eu agora passaria, provavelmente, a dar um bom exemplo de toda esta nossa da questão da representação, um exemplo muito efetivo. Antes disso, muito simplesmente, gostava de falar em termos da postura. Isto é quase óbvio. Nós não poderemos representar a classe se não for com dignamente. Portanto, nós também não estamos a representar a classe se não for verdadeiramente o interesse de toda a classe. Já o disse 2 ou 3 vezes, nunca nos cansaremos de o afirmar. Portanto, se há acordos já estabelecidos pela APLA, nós vamos honrá-los, naturalmente. O interesse é que esta classe veja sempre naqueles que a representam uma atitude empenhada, verdadeira, de acrescento de valor para a profissão. Para falar então daquele exemplo que nós vos trazemos, vou pedir ao Vítor para agora tomar a palavra. Então, tomo a palavra novamente para abordar aqui um tópico muito em particular no que diz respeito à representação, que é a questão da ECA. ECA é a sigla para European Cockpit Association. Para aqueles que de vós não estejam tão informados, a ECA acaba por ser uma associação de associações, portanto é um grêmio de associações de pilotos europeus. Dependendo dos países, existem estruturas diferentes. No caso de Portugal, nós conhecemos esta distribuição que temos atualmente, em que existe uma associação de pilotos que trata de questões de caráter mais técnico, e existe ao mesmo tempo, no momento, 2 sindicatos que abordam questões mais laborais. Em alguns países não é assim. Por exemplo, na Inglaterra existe a BALPA, que é uma associação de pilotos, mas que ao mesmo tempo também tem responsabilidades a nível industrial. A ECA acaba por representar todas estas associações a nível europeu e, portanto, traz consigo a força de todos os seus membros ao mesmo tempo, e que são cerca de 40 mil. E o que isto significa na prática é que este ambiente colaborativo dentro da ECA dá uma posição de maior força
àquilo que possa ser a voz de uma associação membro individualmente. E nós temos tido, felizmente, também essa capacidade e essa experiência nos últimos meses de interagir diretamente com a ECA, passar as nossas preocupações, nomeadamente aqui no âmbito da crise do coronavírus, em que algumas das medidas que foram proclamadas pela EASA mais tarde, no que toca a esta parte de Return to Normal Operations, como foi designado, e mesmo algumas das medidas de proteção e de segurança na atividade durante a crise do coronavírus, foram fruto de intervenções diretas da APLA junto da ECA, que por sua vez passa estes inputs à EASA. A EASA tem muito essa forma de funcionar, sempre que necessita de um processo legislativo, ou mesmo que seja uma coisa de mais alto nível, em que é meramente alguma espécie de diretiva, eles consultam os parceiros da indústria, e a ECA é um deles, e ao estarmos representados na ECA, a APLA acaba por ter uma voz ativa nesta matéria. É muito importante que assim seja, porque realmente a maior parte dos temas tratados na ECA é de facto de nível técnico. A maior parte dos comitês dedicam-se a questões técnicas, desde o design de aeronaves, flight data monitoring, questões de controle de tráfego aéreo, licenciamento, etc. E, portanto, é muito bom e é muito importante que os pilotos tenham uma voz ativa diretamente para o regulador nesta matéria, porque só assim podemos fazer passar as nossas preocupações e ajustar um pouco aquilo que depois acaba por se tornar lei e recair sobre nós, e na altura em que isso cai sobre nós como lei, já é tarde para, digamos assim, protestar sobre o assunto. A interação deve estar no início e na raiz desse processo. Este processo e esta participação na EASA é muito vantajosa também para nós enquanto associação, não só porque conseguimos fazer ouvir a nossa voz, mas porque também conseguimos ouvir a voz de todas as outras, salvo erro, 35 associações membro da ECA, e portanto conseguimos perceber o que é que se está a passar nos outros países, com as outras classes de pilotos por essa Europa fora, e quem diz Europa diz também a nível mundial pela representação que temos na IFALPA, e portanto conseguimos perceber tendências, conseguimos analisar tudo o que se passa de uma forma mais global e mais integrada. E naturalmente que ao estarmos integrados neste grupo também distribuímos um pouco a carga de trabalho, e muito do trabalho que é feito nas associações, como o João já teve a oportunidade de dizer, é voluntário e retira tempo ao nosso trabalho principal, às nossas famílias, e portanto ele deve ser otimizado, e se for distribuído por todos estes membros que o fazem pro bono, na sua grande maioria, ele será otimizado, será mais efetivo. A nossa intenção concreta dentro do ambiente da APLA é que esta representação a nível da ECA, esta interação com a ECA, seja feita não só pelos membros, digamos assim, permanentes do gabinete técnico, mas também por aqueles aviadores que, tendo experiência em determinados tópicos, em determinadas matérias, possam oferecer participações pontuais voltadas ao projeto, digamos assim, e queiram colaborar com a APLA nessa matéria, e aí então representar a voz da APLA a nível europeu através da ECA e chegar à EASA. É essa a nossa intenção, é essa a forma que nós encaramos de participar na ECA e na IFALPA, e posto isto eu passava novamente ao João para fazermos uma breve conclusão e depois teremos a oportunidade para questões. Bom, não foi o primeiro caso que nós juntámos estes dois temas, comunicação e representação. Muita da representação é feita com o suporte da comunicação. Eles estão intimamente ligados. Nós partimos já para a questão das perguntas e das respostas. Penso que convido-vos a visitar o nosso site, enfim, e verificam e encontram lá estes temas desenvolvidos. Temos os papers dedicados a cada um deles, e vão também na parte da documentação, nós notamos um conjunto de documentos, são alguns deles científicos, outros são papers opinativos, outros têm como origem a ECA, a própria IFALPA ou a EASA, sobre essas temáticas também, enfim, provavelmente alguns são com certeza do vosso conhecimento, mas também temos esses papers disponíveis
no site. Entretanto, vamos então aqui a algumas das questões. O André pergunta quem será o interlocutor que irá representar a APLA na comunicação social. Bom, não é uma questão muito premente, no sentido em que nós não temos um nome para pôr aí nesta resposta. Não é tanto a questão de quem vai ser o interlocutor, mas como vai ser o interlocutor. Portanto, nós preconizamos que qualquer um dos elementos da direção estará necessariamente mais vocacionado para ser essa pessoa, para exercer essa função, porque está por dentro das matérias que foram discutidas e, portanto, tem uma noção da opinião da classe. É só porque está especialmente preparado que está também especialmente vocacionado para exercer essa função. Mas haverá com certeza momentos em que, em termos de comunicação, mas principalmente em termos de representação, serão outros pilotos, outros elementos da classe, outros associados, mesmo não integrando os órgãos sociais, que vão fazer. Naturalmente, nós estamos absolutamente disponíveis para convidar ou para aceitar a participação de associados que estejam especialmente bem formados ou informados acerca de matérias onde, enfim, nós teremos que ser representados. Naturalmente, deverá haver como dizia há pouco, esse enquadramento. Devemos ter a certeza absoluta de que as manifestações não são desligadas, não são umas das outras, são coerentes, que existe uma coerência de opinião, que existe uma só voz, no sentido de uma opinião acerca dos assuntos. Eles podem ser expressos por várias entidades, várias pessoas. Para haver essa união tem que haver a certeza de que corresponde à maioria dos interesses e, portanto, tem que haver essa preparação. Respondendo, não há ninguém em particular para essa função, haverá com certeza a preocupação de que quem o fizer esteja muito bem preparado. O Álvaro pergunta o que é que a APLA pensa da participação de pilotos na TV. Bom, a APLA não pensa, penso eu, que a nossa equipa, com certeza, não acha que isto seja um assunto assim tão importante, peço desculpa, mas na verdade integrado numa posição mais aberta. Ir ou não ir à televisão não é determinante, nós não o procuraremos, a não ser que isso corresponda a uma mais-valia real. Portanto, o momento em que é verdadeiramente importante afirmar qualquer coisa em defesa dos interesses da classe, ou que sejamos convidados para esse mesmo efeito, ou com esse mesmo fim. Portanto, não o faremos somente pelo momento de estar ali, de alguém ter uma oportunidade de palco. Portanto, é legítimo os pilotos irem à televisão opinar. Se o quiserem fazer em nome da classe, terá que ser de forma articulada com quem está na gestão da associação. Naturalmente, teremos muito gosto em partilhar essa função com quem, como já disse, estiver preparado para tal. Temos que nos coordenar e passar uma imagem de coerência e, principalmente, o fim tem que ser um único, aquilo que já disse várias vezes, é o interesse da maioria. Miguel pergunta de que forma os associados vão ter formação em comunicação. Também já falámos aqui há pouco, vou ser breve. Nós pretendemos realmente trazer algumas pessoas, convidar também da academia, do mundo académico, algumas pessoas com competências nessa área, para nos ajudar a montar uma formação online, principalmente, e não será necessariamente em streaming, até que preferimos que não, porque, bom, nós temos a profissão que temos e, portanto, nós preferimos que isso tenha como base algum videocast ou alguma... Porquê? Porque, na verdade, nós não estamos disponíveis sempre a toda a hora, mas isto paga-se com a capacidade de se fazerem as perguntas, enfim, não há tanta interação. Mas será esta a forma que vamos... Também teremos uma ou duas ou três sessões, as que forem necessárias, presenciais, seminários realizados em torno deste assunto, que para nós é fundamental. A Joana pergunta como é o relacionamento com os jornalistas ou como deve ser. Bom, eu acho que deve ser bom. Portanto, nós nunca entraremos em
em choque. Isso não existe, não faz sentido. O que deve haver é uma situação de win-win. Nós já aqui na parte do conhecimento sublinhámos isso. Queremos promover, como já se fez no passado, encontros com os média, com os representantes dos média, em que nós passamos, digamos, noções ou alguma informação ou identificação de fontes do mundo da aviação, particularmente da pilotagem, e queremos deles, também noções, formação na área da comunicação, por exemplo, e de como nós nos devemos posicionar para utilizar convenientemente os meios de comunicação social. Isto já foi feito com resultados positivos e com adesão no passado, não há razão para não o fazermos outra vez. O que se procura é que, na verdade, esta relação da associação com a comunicação social, com os jornalistas, se quiserem, quem está na linha da frente, seja uma relação em que ambos ganhamos, em que nós vemos correção nas notícias, vemos também objetividade e oportunidade, e eles veem em nós um parceiro que está disponível para dar informação e para colaborar na identificação de fontes e por aí vai. O Mário pergunta, o periódico interno vai ter que periodicidade? Bom, o Vítor há pouco falou aqui de uma revista com distribuição interna e provavelmente com um posicionamento do género do que tinha por dentro, de boa memória. Eu acho que ainda não está nada, tenho certeza, não está nada definido entre nós, de forma determinada, mas essa periodicidade interessa que seja regular. Passa aqui uma redundância. O ser expectável é um valor, não é? Essa é uma coerência que se procura. Portanto, independentemente de ser 2 em 2 meses ou de mês em mês, nós preferimos ter capacidade de a fazer mensal, e interessa que seja realmente constante e sustentada. Essa é uma revista necessariamente mais técnica, mais voltada para assuntos dentro da pilotagem, dentro do mundo da aviação, mas dentro da pilotagem, assuntos também com uma carga opinativa, portanto, de uma distribuição algo limitada, não é? Restrita, mas também que não poderemos nunca considerar verdadeiramente restrita. Portanto, terá que haver cuidado na sua montagem e teremos que ter um referencial editorial bastante robusto. Tudo isso leva a que demore talvez um pouco mais a construir, mas se tivermos, esperamos ter a participação dos associados, porque estaremos fundamentalmente abertos à opinião deles e à participação deles, e porque também não estamos fechados a nenhuma matéria em particular, teremos capacidade de fazer mensalmente, penso eu, que então vai ser, utilizarmos o suporte informático para a sua distribuição e digital, naturalmente, isso vai ser uma realidade sem grandes engulhos. Bernardo pergunta como serão escolhidos os participantes na ECA. Vítor, faz favor. Com certeza. Como eu já tive também a oportunidade de dizer há pouco, essencialmente, portanto, a ECA divide-se, tal como a IFALPA, numa série de comitês com temas muito próprios, controle de tráfego aéreo, licenciamento e treino pessoal, Flight Data Monitoring, Aircraft Design. Portanto, há um conjunto de temáticas muito técnicas e é nessas que nós estaremos focados. E obviamente que para darmos um contributo válido nestas temáticas as pessoas precisam de uma de duas coisas, ou bem que já têm por si, pela sua formação, pela sua experiência, conhecimento intrínseco destas áreas e portanto estão prontas de alguma forma a participar, e nós faremos bom uso de quem tenha essa disponibilidade e esse conhecimento naturalmente, ou então naturalmente que esse conhecimento tem que ser construído com estudos, com trabalho de casa, digamos assim. Portanto, a intenção é que primariamente a representação na ECA seja feita pelos membros permanentes do Gabinete Técnico, não descurando naturalmente a intervenção possível e desejável de outros associados, outros colegas de profissão
que tenham conhecimentos específicos em determinadas áreas e que tenham essa disponibilidade para participar pontualmente, consoante a sua disponibilidade também. Portanto, essa participação não está de forma alguma fechada a alguma espécie de grupo restrito e será sempre flexível, tanto quanto necessário. Eu acrescentaria que um bom exemplo de como não estamos fechados é essa participação na ECA e na EFALPA por parte de associados e de pilotos que não pertencem aqui aos corpos sociais, é de que estamos convencidos, e esse convite está feito e vai ser posto no terreno. Vamos convidar os sindicatos, sempre que os assuntos forem de índole laboral, de índole industrial, realmente pelo sindicato. Portanto, que são quem está mais por dentro desses assuntos e, portanto, se até hoje não se fez isso, é a altura de se fazer. O seu dono é um dos exemplos. Francisco pergunta, no vosso manifesto falam da representação na FALSEC. O que é? Bom, nós temos em Portugal, à semelhança dos outros países, temos um plano de segurança nacional e o plano de segurança nacional, estou a falar do âmbito da security, o plano de segurança nacional prevê o órgão FALSEC, que é um órgão consultivo da Autoridade Nacional e, portanto, integra, enfim, representantes das várias instituições da fileira, não é? Do setor da aviação e também os pilotos. E é uma representação feita, é uma nomeação feita pela associação. Portanto, nós, uma vez mais, obedecendo ao mesmo princípio que já aqui foi sublinhado várias vezes, optaremos pela pessoa que mais, tendo disponibilidade, tendo essa generosidade, estiver mais preparada, melhor preparada e mais disponível para assumir com dignidade e de forma a aportar verdadeiro valor e a deixar uma boa representação da classe. Será essa que nós pediremos para desempenhar a função. Portanto, naturalmente, sendo um assunto de security, sendo um assunto que integra vários componentes, será alguém que terá que ter essa formação de base, ou terá que especialmente estar preparado para. Se nós temos dentro do gabinete técnico alguém que já trabalha nessa área, que esteja por dentro da legislação, das práticas, enfim, que esteja integrado em grupos de trabalho, naturalmente será vocacionado para isso, mas temos a certeza, haverá também, fora daqui dos órgãos sociais e do gabinete técnico, associados que estão muito bem preparados para esta função e nós teremos muito interesse em que essas pessoas participem e nos ajudem na missão que nos cabe. João, estamos quase na hora, não é? Já estamos uma hora, que é o que nós nos comprometemos. Vamos responder mais uma do João. Pergunta como vão representar os pilotos no peer support. Bom, eu vou aproveitar da minha parte para me despedir, vou passar esta resposta ao Vítor, e que poderá também explicar um pouco mais do que é o Peer Support Program, eu penso que é o que aqui se refere, e espero rever-vos no próximo webinar, na semana que vem, sobre os dois últimos temas do nosso manifesto. Vítor, se faz favor. Com certeza. A questão está colocada de uma forma um pouco genérica e isto é um tema realmente pormenorizado e nós não temos aqui a oportunidade para isso, mas dizer muito rapidamente que os programas de peer support são supostos serem isentos no que toca à sua ownership, digamos assim. Portanto, eles não são intrinsecamente, não devem ser intrinsecamente controlados nem por operadores, nem por associações de pilotos, muito menos por sindicatos. Portanto, eles devem, na sua gênese, estão eventualmente instituições desligadas deste âmbito. Isso pode ser feito através de fornecedores de serviços que prestam este tipo de serviços em benefício de determinadas companhias aéreas. Podem ser montados também, uma forma de fazer, podem ser montados por associações, digamos assim, fundações
genéricas com este propósito específico, mas não estão tipicamente sob a alçada nem dos operadores diretamente, nem das associações, precisamente porque o que se pretende é algo isento e que sirva o propósito maior da segurança de voo, é o propósito principal destes programas, e obviamente também de uma ajuda aos pilotos no campo da saúde mental e de todos os stressores inerentes à profissão. Não obstante, e eu se calhar a palavra representar aqui talvez não seja a mais adequada, mas não obstante, naturalmente as associações de pilotos têm um papel interventivo nestas matérias, têm tipicamente uma palavra a dizer na gênese destes programas, sejam eles de índole do operador ou tenham eles uma gênese mais associativa, e contribuem tipicamente também para a monitorização destes programas. Portanto, a APLA tem uma hotline a funcionar, não é um Peer Support Program, porque existem formalismos necessários a um Peer Support Program para que ele seja conhecido como tal. Isto vem tudo na sequência de legislação de 2018 que neste momento obriga à introdução destes tipos de programas pelos operadores até fevereiro de 2021. A APLA tomou esta iniciativa a curto prazo no sentido de apoiar os seus associados e não só, porque a hotline está aberta para todos os pilotos durante esta crise do coronavírus, mas como eu já disse, não é um Peer Support Program. Pode a APLA eventualmente considerar expandir esta iniciativa para a criação de uma eventual fundação que tome por si só a iniciativa deste tipo de programas e faça, por exemplo, a criação de um programa de abrangência nacional para todos os operadores nacionais, e tem também a APLA, através do seu gabinete técnico, essencialmente colaborado na gênese do programa de Peer Support da TAP, que está em curso no momento, e está previsto eventualmente também participar na sua monitorização durante o decorrer do programa. Portanto, talvez a utilização da palavra representar aqui não seja o mais feliz, mas é verdade que a APLA, através do seu gabinete técnico, tem uma participação ativa, contribui para a criação destes programas e contribui para a monitorização dos mesmos, tanto quanto possível, não tendo uma experiência muito vasta neste tipo de programas dentro de casa, porque a experiência que tem deve-se, digamos assim, apenas e só à criação da hotline atual, portanto tem poucos meses de vida. No entanto, tem uma mais-valia que vem de encontro também ao nosso tema da representação, que já foi aqui abordado, que é poder recorrer às suas congéneres internacionais, o que tem feito com muita insistência, para beber dessas suas congéneres toda a experiência acumulada, que em alguns casos já vai de décadas com este tipo de programas em funcionamento, apesar deles só agora serem mandatórios por legislação EASA, mas alguns países, como é o caso da Alemanha, por exemplo, já têm programas destes montados há pelo menos 26 anos, de forma autorrecreativa e completamente voluntária. Portanto, não estaremos, digamos assim, representados, mas estaremos sempre atentos e a fazer o melhor que nos for possível, tal oportunidade nos seja concedida. Penso que ficamos por aqui em termos de questões, não temos aqui mais nenhuma e também já estamos um bocadinho para lá da hora combinada. Agradecer novamente a vossa presença. Temos aqui só um ligeiro alerta final que ainda vamos ter mais um webinar para a semana, em dia ainda a definir a 100%, mas será brevemente, logo no início da semana, dedicado às facilidades e serviços e também ao relacionamento institucional. Poderão ver no nosso website artigos que nós também oportunamente iremos divulgar via e-mail, onde debatemos estes temas de forma mais profunda, e cá estaremos para a semana. Contamos com a vossa presença. Agradecer mais uma vez terem o tempo que dedicaram hoje à nossa sessão. Muito obrigado e até breve.